Meu nome é Carlos, eu já trabalhei em prefeitura, trabalhei na assessoria jurídica, então muitos processos de fase interna, fase externa também, acabava fazendo análise e o parecer. Então, a Carolina, ela era o meu terror, né? O nosso medo sempre é ser cobrado depois que encerra ali a gestão. Tinha, tinha muito medo de chegar alguma intimação do Tribunal de Contas e ter que fazer uma defesa. E agora eu fui para o Estado, então estou trabalhando numa fundação que faz a gestão de unidades hospitalares, trabalho mais no ramo da saúde, mas faço análise de processos internos, né, processos licitatórios internos. Trabalho com a fase interna, que é a fase de planejamento do processo, é a fase estrutural. E conhecendo os municípios, sabendo das vulnerabilidades que existem, as dores que existem em instruir um processo, eu separei aqui 5 pontos, 5 dicas, para que a gente possa instruir melhor os nossos processos, para que, caso tenha alguma demanda do Tribunal de Contas, a gente possa se defender futuramente. Porque, às vezes, a unidade, a Carol deixou isso bem claro, né? A administração pública está com uma urgência, muitas vezes ela decorre de uma falta de planejamento, e o servidor que está ali fazendo o documento, ele acaba levando em conta só essa urgência e não considerando a responsabilidade que ele pode ter futuramente. Então, esses pontos aqui são exatamente para isso, para que a gente possa se resguardar, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, inevitavelmente, vou ter que falar dele, né? Ainda quando estava como assessor jurídico, a gente via isso de uma forma muito simples nos processos, poderiam ser melhor elaboradas, mas é a descrição da necessidade do ato. A gente tem o artigo 37 da Constituição Federal, que vai falar de alguns princípios que a administração tem que seguir, o nosso LIMP, né, quem é familiarizado com os princípios, mas também a gente sabe que todo ato da administração pública deve ser devidamente motivado. Então, o que significa esse ato ser motivado? A gente tem que deixar claro o interesse público. Mas não é só, por exemplo, eu trabalho aqui na área da saúde, dizer que existe o direito constitucional à saúde, que eu preciso fazer essa assistência para não deixar desassistido, eu preciso trazer o porquê esse serviço é importante no contexto que eu estou atuando. Então, se eu estou numa secretaria de saúde, eu preciso explicar que eu vou comprar, por exemplo, insulina para atender o público de diabéticos, né, os pacientes diabéticos, porque o remédio em si, ele tem a função X, Y, Z e vai suprir a necessidade desse paciente. Eu preciso trazer tudo isso, preciso trazer essa necessidade. Então, eu trouxe alguns pontos, algumas perguntas que a gente pode pensar na hora de elaborar a descrição da necessidade. O primeiro é o porquê eu preciso disso. Então, eu vou pegar minha realidade no município e vou justificar o porquê isso é necessário. Eu preciso comprar catéteres para atender, né, o número X que eu tenho de pacientes por mês. É por isso que eu preciso desse item. E para que ele vai servir? Ele vai servir justamente para ajudar na recuperação do paciente. Tudo isso tem que ser sinalizado, né, tem que ser dito no processo. A gente acaba vendo que os textos colocados ali, eles vão abordar mais a questão institucional, legitimidade, a parte da tipificação legal, mas isso precisa sair incluso ali. A gente também tem que falar por quanto tempo vai servir esse serviço. Então, a gente tem a questão aqui do planejamento. Toda fase interna, vocês vão cansar de me ouvir falar sobre planejamento, mas toda fase interna, ela é pautada pelo planejamento. Eu preciso dizer por quanto tempo eu vou ter aquela contratação, né? Vai ser 12 meses, vai ser 6 meses. Então, em todo o processo administrativo que eu for abrir, a professora Fernanda falou ali das modalidades, inevitavelmente vou ter que ter essa descrição corroborada, de maneira bem fundamentada. Principalmente, que eu acho que é o processo, assim, mais delicado, a dispensa emergencial, né? 80% das dispensas emergenciais que eu já analisei, já trabalhei ali no município, algumas elas vinham pela questão da falta de planejamento. E como descrever essa falta de planejamento na necessidade, né? Muitas vezes essa falta de planejamento é da gestão anterior. Então você tem que trazer essa dor para o Tribunal de Contas entender o que está acontecendo e você não se responsabilizar, né? Então a gente tem que pensar nisso e deixar isso escrito. Muitas vezes a gente sabe como descrever, só que a gente não quer, né, descrever. A gente conversa com os nossos colegas, todo mundo está ciente da descrição dessa necessidade, mas ela não aparece no texto ali, né? Então esse é um dos pontos, assim, que são fundamentais, porque um ato administrativo, como uma licitação, se ela não tiver uma motivação, ele vai ser anulado, né? Então, é basilar, né? A descrição da necessidade. Outro ponto que eu selecionei aqui,
que também ele é muito importante para a fase externa e também na fase interna. Padronização dos itens. A Lei 14.133, ela vai ter ali o artigo 6º, que vai trazer um rol de várias definições. E ali ele vai trazer essa questão dos catálogos de padronização, né? Então, vai ter um código eletrônico de padronização de compras. Esse código, ele vai alterar de estado para estado, município para município, mas tem que observar o decreto que rege ali o estado onde a administração pública está vinculada, para verificar como é feito isso. Aqui no Paraná, a gente tem o GMS, que faz esse cadastro dos serviços e dos produtos, mas a gente também tem alguns serviços que são nacionais, como, por exemplo, o Banco de Preços em Saúde, o BPS. Então, todo medicamento já vai ter um item padronizado. Por que é importante adotar o item padronizado? Eu trabalhei, né, como eu falei, no início da minha jornada no direito administrativo, em prefeituras, e era pela 8666. E esses itens, uma das grandes vulnerabilidades do processo era a especificação técnica. A especificação técnica, ela pode dar problema, tanto por questões de direcionamento, né, independente ali na dispensa, né, mas ela também pode dar problema na fase externa, no pregão, porque às vezes não está bem descrito o que a administração realmente quer adquirir, qual serviço quer contratar. Então, o que vai acontecer? Se você tiver um item que não está extremamente, que não está descrito de forma clara e objetiva, você vai ter uma suspensão ou impugnações e o processo vai ficar parado ali na fase externa. Então, por isso é muito importante a gente olhar e adotar esses códigos sempre que possível, inclusive para futuras defesas, né? Se o Tribunal de Contas vir questionar se houve um direcionamento ou não, o servidor pode se defender falando, não, eu utilizei um item padronizado, né? Tinha um código ali de padronização. Eu segui esse código, então eu não direcionei essa contratação. Então, esse é um item muito importante que a gente tem que verificar nas nossas contratações, principalmente ali nos municípios, né? Eu não sei como que está agora, porque eu não estou mais atuando no âmbito municipal, mas os processos que eu pegava, eles não tinham essa padronização. A segunda questão, que também vai ser muito importante, e essas dicas que eu estou trazendo, elas não são só para o ETP, não, porque a gente sabe que, como a gente está trabalhando com fase interna, vão ser 3 documentos aqui muito importantes. O DFD, que é o documento de formalização de demanda, o ETP e o termo de referência. Essas dicas aqui vão valer para os 3 documentos, tá, gente? Então, pensei em trazer uma coisa mais prática para vocês. Definição do quantitativo. A definição do quantitativo é um assunto bem espinhoso, porque a gente tem que definir o quantitativo de uma forma que não vai causar o desabastecimento, mas que também não vai causar um desperdício, que a gente vai contratar a maior, porque eu posso estar beneficiando um fornecedor ali. Posso estar contratando a mais, justamente para poder ajudar. Então, assim, a gente tem que cuidar muito com isso, olhando pela visão do Tribunal de Contas, né? E como que a gente vai fazer esse cálculo? Bem, alguns serviços, inevitavelmente, vão ser a primeira aquisição ou a primeira contratação, e a gente não vai conseguir estimar com memória de cálculo, né? Então, a gente vai ter que justificar que se trata da primeira contratação, mas mais do que isso. A 14.133, ela traz a necessidade, a LNTP, quando ela fala sobre o quantitativo, de você fundamentar isso documentalmente. Não adianta eu alegar, não adianta eu falar, são 300 unidades desse item. Eu preciso comprovar documentalmente o porquê são 300 unidades desse item, né? Justamente por essa questão de planejamento. Se a gente chegou nesse número fechado, por que a gente chegou, né? Então, quando é a primeira contratação, vai ter que trazer qual foi esse parâmetro utilizado para definir essas 300 unidades ali, que eu utilizei como exemplo. A gente pode pensar no caso de eu tenho uma sede, eu vou comprar cadeiras. Por que eu escolhi 500 cadeiras? Olha, tá aqui o meu quadro de funcionários, eu tenho 500 funcionários. Então, é isso que eu estou falando, a gente tem que justificar, né, esse quantitativo. Quando tem já uma contratação anterior, memória de cálculo. Bem, a gente vai pegar o contrato anterior, vai verificar ali se é um contrato de 12 meses, o período, né, vai adequar, e vai verificar se houve um aumento. Às vezes a minha demanda teve um aumento. Às vezes eu estou atendendo uma outra unidade que abriu, criei uma outra escola, vou precisar de um serviço que atenda aquela outra unidade, então eu vou justificar essa abertura. Né? Eu tenho ali documentos que comprovam, vou juntar e vou comprovar esse aumento. Então, esse é um segundo ponto dentro da questão do quantitativo. E o outro ponto que é muito importante, como a gente tem a questão do planejamento, a questão da segregação das funções, é a gente olhar o estoque, né? Como que eu vou fazer uma contratação sem comprovar que eu tenho um estoque?
principalmente quando são itens que já são contínuos, que já eram contratações anteriores, ou às vezes eu tenho uma central de distribuição que faz a distribuição desses itens, eu atendo várias unidades, eu vou ter que pedir o estoque. E qual vai ser o meu valor final, então, o meu quantitativo final? O que eu tive de memória de cálculo, que é o que eu preciso, né? Se eu ver algum aumento, a gente justifica, menos esses itens que estão em estoque. E daí, menos isso, eu chego no quantitativo que eu preciso. Isso vai evitar desperdício e isso também vai evitar futuras recomendações, né, do Tribunal de Contas e tudo mais. Então, a definição do quantitativo também é muito importante nessa fase de planejamento, de fase interna, independente da modalidade de contratação que a gente está escolhendo. E qual que é o outro ponto? Bem, outro ponto é um assunto também muito polêmico, que é o estudo técnico preliminar, o ETP. Quando eu estava atuando no município, o nosso medo era realmente a transição para a nova lei por conta de como viriam esses documentos. A gente sabe que existem documentos padronizados, com cláusulas já padronizadas que podem ser utilizadas pelos municípios, pelo Estado, mas o ETP, ele não deixa de ser um estudo científico, né? A gente pode usar essa analogia. A gente tem um problema, que a gente precisa atender uma necessidade ali da administração pública, e a gente precisa fazer um levantamento de mercado para verificar as soluções do mercado, escolher a melhor, verificar quais são os impactos ambientais, né? Então, assim, são itens que antes a gente não pensava com a 8666 de fazer, né, nas nossas contratações. O ETP trouxe isso. E o que assusta? Quando um servidor começa, é alocado, e ele fica instituído de fazer a elaboração do ETP, acho que o que mais assusta ele são todos aqueles requisitos que devem ter no estudo. E o que acontece muitas vezes? A gente vê que tem uma reprodução do uso do chat GPT, que eles são bem sinceros aqui com os senhores e com as senhoras, que muitas vezes não traz nem assim, conexão com aquele objeto com aquela contratação. O Tribunal de Contas, se pedir, se isso for para o termo de referência também, vai ficar evidente. Então, qual que é a solução que temos aqui? Existem algumas contratações que elas não vão ser tão técnicas, tão difíceis, elas já foram pensadas anteriormente, e a gente pode estar adotando um ETP simplificado. Né? Não sei se vocês já viram essa expressão, se vocês já utilizam nos municípios, depois vocês podem até trazer aqui alguma experiência com isso, mas a 14033, ela tem o ETP simplificado. A gente tem ali no parágrafo 1º todos os requisitos, mas o parágrafo 2º vai elencar 5 requisitos que devem ter no ETP. E, Carlos, eu vou definir os requisitos ali que são indispensáveis e o que eu faço com os outros. Os outros você vai ter que justificar. Né? Você pode tirar o item, mas você justifica o porquê você não está confeccionando ele, porque não foi necessária a redação dele. Então, se eu não vou fazer impactos ambientais, eu posso justificar que o item em questão ele não tem grandes reflexos de impactos ambientais. Pode validar com o setor técnico, inclusive, né? Porque, até para poder não ser responsabilizado de forma integral. Então, tem essa questão do ETP simplificado, e os requisitos que são mais importantes, que vão ter que ter no ETP, vai ser a descrição da necessidade, né? Não tem como fugir, como eu falei, a descrição da necessidade vai estar em todos os documentos. Importante que conste sempre beleza, Fernanda, o mesmo texto, a mesma redação ali, né? Estimativa da quantidade e o valor com memória de cálculo. A gente já falou aqui da quantidade, tem que ter um valor de memória de cálculo junto acompanhado, se não tiver, tem que justificar. E a lei também traz a questão de ser acompanhado com documentação. Eu trouxe aqui, né? Traga o documento ali comprovando de onde você tirou esse quantitativo. Também tem a questão da estimativa de valor. Eu vou ter que trazer um valor prévio. No ETP, né, como a gente está falando do ETP simplificado, eu vou ter que trazer um valor prévio de mercado daquela contratação. Posso utilizar um contrato anterior que versa sobre o mesmo objeto? Eu posso. Então, eu anexo aquele contrato. Né? Tiro um print, coloco ali na justificativa, comprovo documentalmente esse valor, que vai ser alterado. É muito natural que mude depois que vai para a fase da pesquisa de preços. Posicionamento, justificativa para parcelamento ou não. A regra é que a gente faça o parcelamento dos objetos, para poder ter uma concorrência ali na fase externa, né? Para que não seja, que não limite ali a participação dos empresários, das pessoas que estão concorrendo ali. Mas, quando eu for juntar os lotes, vou fazer um lote
único com um monte de itens, né? Com 15 itens ali em um único lote. Eu vou ter que justificar dentro do ETP o porquê é indispensável que seja dessa forma, porque é interessante sobre o interesse público que seja dessa forma. Ah, porque eu estou contratando o OPME e os parafusos que eu preciso só vão funcionar se for da mesma marca. Então, você justifica isso de forma técnica, inclusive. Tá? Então, isso é um requisito que é obrigatório, é indispensável no ETP simplificado. Outra questão muito importante é o posicionamento conclusivo, né? Muitas pessoas esquecem, fazem todo o ETP apresenta a melhor solução, mas esquecem de pôr lá o posicionamento conclusivo, ainda apresentando a viabilidade técnica e econômica para a escolha. Então, vocês viram aqui, né? São vários requisitos do ETP, eu não sei de cor quantos são, mas aqui a gente diminui para 5. E a gente justifica os que não são cabíveis ao caso, né? E o outro ponto, que é muito importante também, né? Eu já trouxe essa parte de estruturar os documentos, da questão do planejamento, é a pesquisa de preços. Só vou tomar um gole de água aqui para hidratar a garganta. Gente, a pesquisa de preço, eu vou falar, né, tem várias fontes ali que tem que ser consultadas de acordo com a 14133, mas eu vou falar da que eu acho que é mais delicada, que é a pontuação direta com os 3 fornecedores. Muito utilizada em dispensas também, com no mínimo 3, né? Não é 3, no mínimo 3. A gente entende no mínimo 3, mas tem que ser a mais, né? Inclusive, porque a gente tem que retratar o valor de mercado. O que eu ia falar sobre esse tópico? Se anteriormente não tinha essa necessidade, hoje a gente tem que justificar a escolha por esses fornecedores. E muitos processos que eu pego, que eu já analisei, não tinham essa descrição de uma forma correta, né? Qual é a forma correta? A forma correta é falar a estratégia de busca, como eu cheguei nesses fornecedores. Eu utilizei o Google. Se eu utilizei o Google, eu utilizei na data tal, tá aqui o print comprovando que eu fiz a busca por ali. Se eu utilizei um pregão anterior, peguei a ata e verifiquei quem estava participando, também justifico. Você tem que trazer isso. Não adianta você me apresentar uma lista com 40 fornecedores que compuseram e ter uma cotação. O Tribunal de Contas pode deixar estranho isso. Como assim? Tem uma cotação e 40 e-mails. Aí vai ver as empresas e nenhuma é do ramo. Né? Um direcionamento. A pessoa tentou ali fraudar. Então tem que cuidar muito com isso. Justificar como foi feita a seleção desses fornecedores, principalmente na dispensa. Né, onde não tem fase externa, como eu falei, a Fer falou, né, a dispensa é muito boa e tudo mais, só que para municípios, não para municípios, para a administração como um todo, ela é muito delicada porque não tem fase externa. A gente já escolhe o fornecedor ali, então toda essa parte de pesquisa de preço tem que estar muito bem realizada, muito bem executada. Né? Outra coisa é que quando a gente faz esse envio para os fornecedores, essas cotações têm que estar identificadas, datadas e assinadas. Inclusive por quem fez a cotação. Eu não posso ter assinatura. Você tem que ter um raciocínio aqui, né? A lei traz isso. Eu vou utilizar, como por exemplo, eu fiz uma cotação para a empresa Claro. Gente, a Claro tem quantos funcionários lá? Digamos que eu faço uma dispensa e a primeira colocada ali da dispensa que apresentou o menor valor não deu certo ali com a cotação, vou ter que chamar a segunda de alguma forma. E a segunda fala, não, mas eu não fiz essa cotação. Preciso verificar quem foi o funcionário que fez. Né? Então, assim, a gente precisa pedir que a pessoa que realizou a cotação dentro da empresa também se identifique ali. Né? Então, esse é um ponto importante da pesquisa de preço com fornecedores diretos que eu queria trazer aqui para vocês como exemplo mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os métodos para definir o valor de mercado. Normalmente a gente faz a pesquisa de preços, depois a gente faz um quadro com um mapa de preços, né, com todas as fontes que a gente utilizou. Quando a gente vai fazer esse quadro, a gente vai ter que utilizar um critério para definir aquele valor e justificar ele. Né? Isso é um item, inclusive, do termo de referência. Né? Então a gente vai ter que explicar o porquê que a gente utilizou a média, por que a gente utilizou a mediana, por que a gente utilizou o menor valor. E para isso, eu trouxe só como um exemplo, para a gente poder utilizar nas nossas justificativas, a seguinte questão. Quando houver um mercado competitivo, né, então é um item que tem vários fornecedores que fornecem aquele objeto que eu preciso. Eu posso utilizar a média e a mediana, a média de mercado. Né? Não é uma coisa assim tão... não tem sentido eu pegar o menor, eu pego a média para realmente baixar ali, né? Vai baixar na fase externa. Agora, quando for um mercado mais restrito, é interessante que utilize o menor valor, justamente pela questão da vantajosidade para a administração pública.
Então, até isso a gente tem que pensar agora quando a gente vai fazer o mapa de preços, né? Justificar o porquê foi utilizado dessa forma. Às vezes a gente vê de uma forma muito genérica, né? Então, você traz ali, como a Carol falou, né? A questão do objeto mesmo. O objeto, às vezes, vai dizer o porquê você escolheu essa métrica para definir, né?